recados modestos, meu caro Eugênio Alemão, me parece que o Palmeiras realmente vem à vera para essa janela, para trazer jogadores importantes. A gente sabe, o Palmeiras começou a janela falando de Paulinho, conseguiu a contratação do atacante do Atlético Mineiro, Facundo Torres também chegou, mas agora a especulação toma conta do mercado palmeirense. Já é assim há algumas semanas, Jorginho sendo oferecido, Andréas Pereira, que fez o torcedor do Palmeiras sonhar, mas acordar numa outra realidade, né? Bidia Sante podendo vir, Palmeiras buscando nomes para esse meio de campo. E olha, a notícia bombástica do dia é que o Fluminense tentou atravessar aquela negociação que tinha o Palmeiras com o Zenit pela vinda do Claudinho. Informação do Globo Esporte traz a seguinte informação, traz a seguinte nota, né? O Claudinho, que poderia ter realizado essa troca entre Fluminense e Zenit com a ida do John Arias para o futebol russo. A gente sabe, né? O John Arias, inclusive, já declarou que gostaria de jogar fora do Brasil, caso possível, ainda nessa janela. Mas recusou a proposta do futebol russo, forçou a permanência dentro da equipe das Laranjeiras, e isso causou um certo reboliço nos bastidores do Palmeiras, que acredita contar com o Claudinho nessa janela de transferências. Mas antes de entrarmos ao vivo, o senhor Eugênio Alemão me pontuou que não apenas o Fluminense está na briga pelo Claudinho, que a gente sabe, né? Pelo menos uns 30 anos está tentando voltar para o Brasil, foi pro futebol da Rússia e sempre que pode tenta cravar uma possível volta pro futebol nacional, né, Eugênio? Exatamente, o Claudinho está tentando voltar para o futebol brasileiro e a informação que eu tenho é que o Botafogo está na parada também. O Botafogo faz uma consulta ao Zenit e tenta atravessar essa negociação. O Botafogo tem interesse, o Botafogo, para quem pensar aí rapidinho, né, perdeu o Almada e seria uma peça de reposição para essa posição do Almada. O Claudinho, o Botafogo tenta a contratação desse jogador e agora vai ser bonito, porque vai ser uma disputa entre John Textor e Leila Pereira nos bastidores. Quem será que vai levar a melhor? E o senhor falou da tia Leila, que ela fazia... jogo duro, né? Jogo duro, Eu fazia mercados modestos, entende? Modestos. Bom que você já tá loiro, né, Eugênio Alemão? Tá parecido. Só tá faltando o cabelo da Leila. Isso tá faltando o cabelo. Vem numa próxima. Pedrão Fute, ou Pedro Oliveira, como bem disse o Luca Dutra. Como você prefere ser chamado, meu caro Pedrão Fute? Porque o Luca, ele gosta de me tratar de uma maneira mais formal, entendeu? Principalmente ao vivo, né, meu querido? Mas da forma que você quiser, fica à vontade. Então vai ser Pedrão Fute daqui até a eternidade. Meu caro Pedrão, falando sobre esse possível interesse também do Botafogo, no nome do Claudinho, Fluminense, que tentou amarrar uma negociação para levar o Claudinho para as Laranjeiras. Causa estranheza para o torcedor do Palmeiras, tantos clubes interessados nesse meio-campista, que pode fazer diferença e certamente, caso seja contratado, pode levar a qualidade do meio de campo do Palmeiras para essa próxima temporada. Causa estranheza para você tantas equipes tentando a contratação do Claudinho? O que isso pode impactar numa possível transação para a equipe do Palmeiras? Olha, estranheza não causa no interesse, porque o Claudinho saiu daqui como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, um jogador de muita inteligência, bom finalizador, ótimo criador de jogadas, foi muito bem no Zenit também. É verdade que nessa última temporada caiu um pouco de rendimento, mas se for analisar a passagem dele pelo Zenit, é uma muito boa passagem e faz sentido ele querer retornar. Enfim, a gente sabe que o futebol russo não é dos melhores na Europa, faz sentido que ele queira retornar. Para mim, o que mais me causa estranheza, usando o termo que você mesmo disse, Enio, é o interesse do Palmeiras no Claudinho. Porque para mim, é claro, o Claudinho iria bem em qualquer time, mas com as peças que o Palmeiras já tem, faz pouco sentido. Como bem disse o Eugênio, para o Botafogo, por exemplo, a contratação do Claudinho faz muito mais sentido. Perdeu o Almada, liberou o Eduardo, foi para o Cruzeiro, então realmente existe uma falta ali, né, naquele meio campo, partindo da esquerda, enfim. No Palmeiras, para mim, faz menos sentido. Você já tem o Rafael Veiga, que terminou a temporada passada em alta, recuperando seu bom futebol. Maurício. Já tem o Maurício, que começou muito bem o Campeonato Paulista nessa primeira rodada contra... uma grande partida contra a Portuguesa. O Rômulo também e o Facundo Torres, que pode também fazer esse papel de meio atacante. Então, eu não consigo entender
o interesse do Palmeiras no Claudinho, quando poderia estar procurando um camisa 9, um zagueiro, como já, né, a gente vai falar também, a procura pelo zagueiro acho correta, mas poderia estar buscando também um reforço para as suas laterais, seja lateral direita ou lateral esquerda. Então, que o Claudinho é um ótimo jogador, sim. Mas para mim a contratação dele pelo Palmeiras no momento não faria sentido pelas peças que o Palmeiras já tem. Considerando Fluminense e Botafogo, eu acho que seriam destinos que fazem mais sentido para o próprio Claudinho. Usando como termo de comparação, Felipe Anderson, quando chegou aqui, Felipe Anderson na Lazio, ele jogava como um homem de meio campo. Chegou aqui, por falta de espaço, foi para o lado do campo, a gente viu que o desempenho dele desde que chegou no Palmeiras ainda não foi satisfatório. Talvez com a contratação do Claudinho aconteça a mesma coisa. Assim, eu acho realmente estranho essa fixação que o Palmeiras tem pelo meio de campo. O Palmeiras precisa de um centroavante, a gente já discutiu ao longo isso durante a semana. A torcida do Palmeiras ouve falar de Flaco Lopes como titular absoluto do Palmeiras e não consegue dormir de noite, Luca Dutra. Mas o Verdão tá colocando a lupa, no mercado pelo menos, no meio de campo. E Claudinho, Andreas Pereira, é uma negociação mais complexa do que a outra, né? Luca Dutra que indicou, ele que indicou o Flaco Lopes pro Abel Ferreira, o Luca Dutra. Estão falando mal de você no começo da live já, Luca Dutra, que isso? Fala, Luca. Não tem jeito, hein, Henrique Canelo? Quando a intimidade é ganha, pra gente perder é difícil, viu? Mas é isso mesmo, Enio. É o que a gente vem, pelo menos, analisando nesse mercado da bola do Palmeiras, é justamente o pedido pelo técnico Abel Ferreira por jogadores do meio de campo. Andreas Pereira, como você que acompanha o Link Sport Clube durante toda a semana, já foi noticiado por aqui o interesse justamente cada vez mais forte por parte do Verdão no meio-campista do Fulham e da seleção brasileira. Matias Villaçante também foi pintado e agora o nome da vez é do Claudinho. E é importante também a gente relembrar, o Claudinho já é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira. Quando chegou em 2020, o técnico Abel Ferreira, justamente na passagem de 2020 para 2021, pediu a contratação do Claudinho, que na época também já estava quase sendo negociado com o próprio Zenit da Rússia. E o Claudinho também, só para complementar a informação do nosso querido Eugênio Alemão, que era alvo também do Flamengo. O Flamengo que fez uma proposta no ano passado de 18 milhões de euros pelo meio-campista ex-Red Bull Bragantino e que foi descartada pelos russos. Então, assim, o Palmeiras vai precisar tirar o escorpião do bolso. O próprio Claudinho, o jogo festivo no Maracanã, comentou sobre a vontade de voltar ao futebol brasileiro. E, realmente, se a gente parar para analisar, no elenco do Palmeiras, tem muitos meio-campistas, cada vez mais vindos da base. A gente começa justamente pelos titulares. Felipe Anderson, Rômulo, Rafael Veiga, agora Maurício também. As subidas da categoria de base de Riquelme Felipe, o Alan Riquelme, que já faz parte desse time titular. Então, cada vez mais o meio de campo do Palmeiras vai ganhando diversos reforços, né, diversos jogadores. Então, o Palmeiras está tendo muitos jogadores nesse setor do campo. E o Claudinho, como bem disse o nosso querido Pedrão Fute, Pedro Oliveira, para mim, justamente ele consegue jogar em diversos lugares do campo. E a ideia, pelo que eu consegui apurar, é para que ele jogue na ponta esquerda, se ele vier para o Palmeiras. Visto, é claro, que o Facundo Torres é uma contratação visando a reposição da saída do Estevão após a participação do Verdão no Mundial de Clubes. É claro, e o Andreas Pereira, se por acaso vir, vem para assumir a vaga que, no caso, hoje pertenceria ao Zé Rafael, Richard Rios, mas uma eminente venda do volante colombiano ou de um possível lugar no banco por parte do Zé Rafael, o Andreas Pereira chegaria justamente para vestir a 8 do Verdão, sendo aquele jogador do meio de campo no time titular. Mas é o Palmeiras se movimentando bastante, mas aí fica aquela questão. O Palmeiras se movimenta muito para os jogadores do meio de campo. E o ataque e a defesa, a saída de Vitor Reis, uma sombra para Flaco Lopes, Rony também podendo sair. Pelo menos essas são as últimas notícias.